Bom dia, é 5 de março de 2022. O irmão Branham disse, e eu cito, e agora vocês entendem o que a besta é, não é? Ele é um poder, e um poder eclesiástico. Jesus disse, isso seria tão parecido com a coisa genuína, ao ponto de que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Mas ele prometeu ter algo aqui para nós neste dia, a fim de que nós não fôssemos enganados. Isto é a palavra, e Cristo para torná-la manifesta a nós. Fim da citação. Portanto, nós vemos que o poder da besta está sendo manifestado dentro de homens que recusam-se permitir a voz de Deus ser ouvida nos seus púlpitos. Mas a noiva tem algo, o alimento armazenado nas fitas. E essa é a palavra sendo manifestada e ouvida. Louvado seja o Senhor. Há uma noiva eleita que deseja ouvir somente um homem e uma voz. Aqui está a carta do irmão Joseph Branham. Queridas ovelhas de Deus, que coisa maior nós poderíamos ser, que povo mais privilegiado poderíamos ser, do que ter em nossa presença o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Pensem nisto. A presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, está conosco. Ele nos revelou que nós já chegamos. Estamos aqui. A revelação que Ele nos deu vem de Deus. Ela é a verdade. Nós somos a sua noiva escolhida. Toda semana nós ouvimos suas cartas de amor nos dizerem: meus queridos cordeiros, eu fiz o meu chamado de ovelhas. Os bodes não o conhecem, mas vocês o reconheceram. Permaneceram fiéis, pois as minhas ovelhas me conhecem e a um estranho elas não seguirão. Tem de ser o meu sinal espiritual vindicado, somente a vós. Vocês não têm flertado, ou nem mesmo têm olhado para outro. Vocês têm permanecido fiéis à minha voz. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho esperado. Eu sei que vocês estão sendo zombados e mal entendidos, mas eu vos disse que eu voltaria para vocês, se vocês permanecessem com a minha palavra, e vocês permaneceram. Agora eu estou vindo para vocês como eu prometi que faria. A palavra que vocês têm regado está vindo para vos levar ao nosso novo lar. Outros podem não ter a revelação que nós temos e dizer que estamos fazendo acepção de pessoas ou adorando ao homem e não ao nosso Senhor. Quão cegos eles estão! Se isso fosse verdade, então a noiva de Cristo, além da cortina do templo, também estava errada. Quando o profeta viu a noiva correndo até ele, dizendo, nosso precioso irmão, eles o pegaram e o colocaram num lugar alto. Será que a noiva de Cristo estava fazendo acepção de pessoas ao colocar o profeta num lugar alto? Vocês querem dizer que eles não deveriam ter feito aquilo? Em seguida, após aquilo, a noiva toda estava lá em suas vestes brancas e começou a clamar. Citação. Se você não tivesse prosseguido com o Evangelho, nós não estaríamos aqui. Se ele não prosseguisse, eles não estariam lá?
Em seguida, uma voz do alto disse que nós seríamos julgados de acordo com a palavra que ele pregou para nós. E depois ele nos apresentaria a ele. A voz não disse que nós seríamos julgados pelo que outro disse, ou pela explicação de alguém sobre o que ele diz, mas pelo que ele disse. Então ele nos apresentará a ele. Permitam-me tomar a liberdade de falar em nome da porção da noiva que tem a mesma revelação que eu tenho e dizer como nos sentimos. Se nós seremos julgados e o nosso destino eterno depende da palavra que Deus falou através do seu profeta, então nós temos de ouvir somente essa palavra da voz de Deus para o nosso dia. Não podemos e não basearemos o nosso destino eterno no que outro explica ou diz, mas no que ele disse. Nós podemos ouvir somente a voz de Deus, e William Marion Branham é a única voz de Deus. Deus disse isso. O irmão Branham diz: se eu ofendi vocês dizendo isso, perdoem-me. Mas eu senti que isso poderia vos ter deixado ressentidos. Porém, eu sou a voz de Deus para vocês. Portanto, nós estamos felizes e gratos ao Senhor por estarmos fazendo como a noiva estava fazendo do outro lado. Toda glória, honra e louvor vão para o nosso incomparável Senhor Jesus Cristo. Como o profeta de Apocalipse 22:9 nos disse, adore a Deus. Nós fazemos isso e o amamos muito. A hora é tardia. As Escrituras estão se cumprindo mais rápido do que podemos ler tudo o que está acontecendo. Ele está vindo para a sua noiva rapidamente. O mundo está se unindo. A noiva está se unindo. O palco está sendo montado para o arrebatamento. Louvamos ao Senhor pelos homens chamados por Deus que pregam a palavra, mas ministros, coloquem primeiro esta voz pela qual você e o seu povo serão julgados. Reúnam-se em suas igrejas e ouçam a única voz de Deus vindicada a falar. Apertem o play. Nós convidamos a todos os que desejam entrar na arca e serem salvos conosco, enquanto nos unimos às 12 horas, horário de Jeffersonville, e ouvimos a voz de Deus falar as palavras pelas quais nós seremos julgados, e ouvirmos o sexto selo de 23 de março de 1963. É alimento de ovelha para as ovelhas de Deus, nada acrescentado, nada retirado ou nada explicado, somente alimento de ovelha puro e inadulterado. Irmão Joseph Branham. Êxodo capítulo 10, do versículo 21 ao 23. Isaías capítulo 13, do versículo 6 ao 11. Daniel capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 30. Mateus capítulo 27, versículo 45. São João capítulo 10, versículo 27. Apocalipse capítulo 6 completo. Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao 6. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham, um profeta para as nações do Tabernáculo Branham. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom. Para as atualizações a respeito da Ucrânia, vão ao site brana.org.
Que Deus vos abençoe. Tenham um bom dia. Eu sou a voz de Deus para vocês.